Nos próximos capítulos da novela Contigo Sim, levanta do túmulo e faz reviravolta fantástico, saiba quem é. Leonardo tem ideia genial e desmascara a vilã. Clarinha revela toda a verdade a Ângela e o pior acontece nos próximos capítulos de Contigo Sim. Contigo Sim está cheinha de novidades e, entretanto, está entrando então na sua reta final oficial nos próximos dias. E chegando até aqui, vocês concordam ou discordam que Clarinha e Dário formam um lindo casal, hein? Deixem sua opinião, comenta, né, que seja um oi aqui nos nossos vídeos, clica no gostei para nos dar aquela forcinha aqui no canal e vamos embora agora para o capítulo da novela Contigo Sim. E vamos para mais emoções de Contigo Sim, e se você piscar, você perde muito babado e confusão. Mas como eu estou aqui para te ajudar, então você fica ligadinho nesse vídeo até o final, ó. Não se esquece de deixar o seu gostei no vídeo, viu? Aí assim vocês vão ficar sabendo disso e muito mais. Samantha está disposta então para enfrentar o que daí vier para se vingar de Ângela, muito bem. Aí então ela decide ir então até a penitenciária, onde está então a dela lá, para cumprir então uma sentença que ela não tem culpa. Ela é acusada de um crime que ela não cometeu. Daí, a Samantha, então, sabendo de todo o estado de saúde de Ângela, vai lá então para infernizar então a vida de Adela. O bebê de Ângela nasceu sob então os cuidados de Leonardo e de Geraldo, dentro de uma ambulância, mas agora está tudo bem, entre aspas. Parece que a criança nasceu com um grave problema de saúde. Aí então a Samantha vai então até onde a Adela está para atormentar então o coraçãozinho daquela senhora, falando então todas as coisas terríveis que você imaginar. Ela vai até lá para falar que a Ângela está mal, que o bebê vai morrer, que nasceu com doença, aquela coisa toda. Ela vai para assombrar de verdade. E então diz para a Adela que o doutor deu poucas possibilidades de sobrevivência então para a criança. Aí então a Adela fica chocada e diz que isso é mentira. Aí então a Samantha diz, pobrezinho, possa ser que ele morra. E então continua a falar mais coisas ainda para atormentar a Adela. Aí então a Adela repete, isso tudo que você está dizendo é mentira, Samantha, porque se por acaso meu neto viesse ter nascido, a Ângela teria arrumado um jeito de falar comigo e ter contado tudo a mim. Então com certeza você está falando isso apenas para me atormentar, sabendo que eu não posso então ter como entrar em contato com minha filha, a não ser que ela fale alguma coisa. Aí a Samantha, gente, ela fala, então como é que você acha que a Ângela vai te dizer como ela está ou como a criança está, se ela está morrendo em uma cama de hospital? Fala então a Samantha com muita raiva então da Ângela e continua a falar que não acredita que a Ângela sobreviva passando então desta noite. Preocupando, gente, a tadinha da Adela, que está então sem reação, sem poder saber o que fazer. Daí ela diz que isso não é verdade, que ela vai entrar em contato com o Leonardo, ela vai dar um jeito. Aí então a Samantha diz que o Leonardo foi quem fez o parto e que o pai dela também ajudou e que tudo o que está acontecendo é culpa então de Adela, que por culpa dela a filha dela deve estar no hospital agora morrendo e que morra, fala então Samantha. Aí a Samantha então fala para a Adela que ela tem todo o desprezo que espera então que as duas fiquem então cada vez mais mal, que a Adela então apodreça naquela cadeia e que a filha dela morra e que aquela criança também morra. Se por acaso ela duvida de alguma coisa, pergunte a Geraldo então, porque foi ele quem ajudou junto com o Leonardo a fazer o parto. Aí então a Samantha, gente, ela esculacha então, tadinha da Adela, mal pode então saber de que de fato e realmente está acontecendo com sua filha e com seu neto naquele hospital. Samantha então se vai então depois que fez todo o seu trabalho sujo de acabar então com um dia de tranquilidade então de Adela. Aí quando ela se vai, a Adela senta-se na cadeira pasma sem nem conseguir respirar de tanto choro. A policial que levou então a Adela até lá se preocupa então e pergunta a Adela se ela está bem. A Adela não consegue dar nenhuma única palavra, apenas chorar. Clarinha está andando pelo hospital quando Dário então chama ela. Pergunta então como é o nome do amigo que ela falou outro dia que estava conhecendo. Aí então Clarinha fala que se chama Sebastião. É uma pessoa gente fina, bem tranquila. Daí a Dário então começa então a fazer perguntas sobre esse menino. Não conta para ela que está com ciúmes não, mas fica conversando com ela gentilmente enquanto Álvaro de longe fica observando tudo. Álvaro não gosta muito da situação não, então se aproxima de Dário para dar uma troca de
palavras com ele. E então, nesse momento, ele pede então para que o Dário fique longe então de Clarinha. Aí então o Dário fala que foi apenas conversar com ela como um amigo, nada mais. Então o Dário diz que o Álvaro então diz ao Dário que agradece então para que ele fique longe então da menina. Dário então diz para Álvaro que está fazendo de tudo para que Clarinha seja feliz. Aí nesse momento Álvaro pede então para que o Dário seja discreto em contar então para Clarinha que ele é o verdadeiro pai dela e não o irmão, como ela acha que é. Daí há uma grande revelação, porque na verdade ele é pai e não irmão. Clarinha nesse episódio ainda não sabe de nada. Daí Dário diz que pensa muito na felicidade da menina e que não vai estragar a vida dela com uma notícia como essa. Daí Álvaro então diz que conta então com a simplicidade e descrição dele. Muito preocupada de como anda sua filha e seu neto, a Adela então consegue convencer a policial, que se tornou sua amiga lá no hospital, de lhe emprestar um celular. A policial emprestou, mas fica muito agoniada, pedindo para que a Adela se apresse, porque se alguém descobrir que ela pegou aquele telefone, vai dar ruim para as duas, principalmente para a policial, que pode perder o seu emprego. Daí então a Adela liga, mas só chama, até então que a Ângela atende o telefone. Daí então a Adela fala: filha, diga-me o que se passa, pois a Samantha veio hoje aqui e me contou coisas terríveis. Por favor, diga que você e meu neto estão bem. Aí Ângela pergunta então o que foi que ela foi e lhe contou. Aí então a Adela fala que a Samantha lhe procurou hoje logo cedo para contar que coisas terríveis estavam acontecendo, como por exemplo que a Ângela estava morrendo e que o bebê não está nada bem. Ângela então fica com muita raiva e diz que essa senhora não tinha nada o que fazer lá, muito menos a procurar para contar coisas que estão acontecendo. De fato, se é verdade ou mentira, ela não deveria ter ido lá para atormentar. E pergunta então, se questionando a mãe, o porquê essa mulher lhe quer tanto mal. Aí então a Adela fala que tem pouco tempo no telefone para poder conversar e pede: filha, por favor, me conte a verdade, como está você e o bebê. Aí então a Ângela fala para a Adela que ela agora está bem, já saiu do risco, porém a seu bebê, esse ainda não está muito bem, mas está recebendo todos os cuidados. Aí então a Adela se preocupa e começa a chorar, porque ela não está lá no momento. E daí dá detalhes então de que o Félix não queria que a Luz se casasse, que foi lá para tirar a vida dela. Só que o Pablo deu uma grande demonstração de amor, porque quando então a Luz ia sendo acertada por algo de fogo, aí então ele tomou a frente. Aí ele está muito, mas muito mal então no hospital e não sabe nem se ele sobreviverá. A Adela então fica cada vez mais em choque. Aí então parece que vai vindo alguém, então a policial corre, pega o celular então das mãos então de Adela, toma e sai correndo e fecha então a cela. Aí então a Adela não tem mais informações, apenas preocupações, e o que lhe resta agora é apenas orar. Mirtz Cobra, que está então conversando com o seu advogado sobre o caso de Adela lá na causa da justiça. Aí então ela pergunta a ele quais novidades o homem tem. O advogado diz que não muita coisa, e então começa a contar qual foi a sua sentença. Até aí então a Miss não estava sabendo. Mirtz então quer saber do advogado se tem como então a Adela se safar disso. Aí o advogado conta a Mirtz que tem um homem que testemunhou então toda a ação que aconteceu então com a Adela, e que se esse homem depor, aí sim vai conseguir então inocentar a Adela. Mirtz não gosta de saber então que há vestígios então de como a Adela escapar da polícia. Então Miss quer saber por que apenas um depoimento fará então com que a Adela saia da justiça, se é assim tão fácil então como aparenta ser. Aí o advogado diz que as coisas não são tão fáceis assim, é porque essa testemunha é justamente o cara quem realmente cometeu o crime. E então se a Adela receber essa ajuda, com certeza ela vai ficar livre, porque ela vai ter um álibi em mãos. Daí então, a Miss fala para o advogado que eles devem arrumar alguma forma de conseguir deter então esse homem, para que ele nunca chegue então perto de Adela, muito menos da justiça, e pergunta ao advogado se há outros planos então para que a Adela consiga ficar livre. O advogado diz que há muitas coisas sim, mas nenhuma tão séria quanto essa, que se esse homem de fato aparecer, pode sim salvar então a pele então de Adela, que já foi sentenciada e tudo. Miss diz que tem que fazer algo urgente para impedir isso.
E é aquele velho ditado, né? Prepare o caixão, porque com certeza a Mirtz ela está disposta até a matar para conseguir o que ela quer. Muito mais quando envolve dinheiro, já que o Geraldo tem uma boa fortuna. Ela se casando então com o Geraldo, ela vai ter direito ao hospital, fortuna, a tudo, tudo, tudo. E é exatamente isso que ela quer, poder colocar a mão então nessa fortuna. Porém, ela quer então de imediato conseguir então acabar com a vida de Adela ou deixando ela apodrecer naquela cadeia. E as revelações não param por aí. Tudo isso porque a Clarinha vai visitar então a Ângela lá no hospital. A Clarinha diz que as coisas estão muito complicadas para ela e que as coisas que aconteceram com ela ultimamente são coisas que vai além das imaginações dela. Ângela pensa que o que a Clarinha está conversando é sobre o fato de Álvaro não aceitar o namoro dela com o doutor lá, né, por causa da questão de idade, com o doutor Dário. Aí, então, a Ângela aconselha a Clarinha a dar tempo ao tempo às coisas para que Álvaro, então, consiga, então, entender que realmente o que ela sente por Dário é amor. E com esse tempo, o Dário, então, possa, então, conquistar o Álvaro ou, quem sabe, até mesmo assim, o Álvaro respeitar, então, as decisões de Clarinha. Aí Clarinha começa a chorar e então não consegue esconder a grande revelação do momento. Aí ela diz que tem algo para lhe dizer, algo que vai mudar de fato, de vez com tudo que está acontecendo. Aí então ela fala. Ângela pergunta por que Clarinha está chorando tanto, se há algo a mais nessa história. Aí Clarinha fala que há um segredo que ela quer revelar. É um tipo de segredo que Álvaro jamais contaria então para Ângela, ela teria que descobrir sozinha. E antes de ela contar esse segredo, ela quer contar então para a Ângela que ela tem todo o seu apoio sempre e que ela vai estar ao lado de Ângela para o que der e vier, independente das decisões de seu pai. Ângela diz que está preocupada com o que ela pode revelar e agradece muito por esse apoio e esse carinho, mas ela quer agora saber o que foi que aconteceu. Aí, nesse momento, sem conter o choro, a Clarinha então fala: eu quero te contar, Ângela, que esse bebê que você acabou de dar à luz, ele não é meu sobrinho. Ele é meu irmão. Aí a Ângela por essa não esperava. Ela fica pasma. E então a Clarinha diz: como eu te disse, o teu bebê é meu irmão porque o Álvaro é o meu pai. Aí é nesse momento, então, que a Ângela pergunta quem foi que contou isso a ela. Pasma, chocada, pálida, só vocês vendo. Aí a Clarinha diz que há um tempo atrás ela conheceu uma mulher, uma tal de Cândida, e que essa mulher morreu há poucos dias. E que ela era a sua verdadeira mãe. Aí a Ângela fala que não está conseguindo entender nada disso. Aí então a Clarinha fala que essa mulher era muito próxima então de Álvaro. Era uma mulher já senhora, a diferença de idade gritante, fala ela. Só que essa mulher, ela fez tchê à força com o Álvaro. No caso, Álvaro não queria, ela foi lá e fez, né? Infelizmente eu não posso falar os nomes certos, porque possa ser que seja cortado o vídeo. Então, para que vocês entendam, eu tô falando de tchê. Aí, então, a Clarinha fala que aconteceu isso com o Álvaro há um tempo atrás. E nisso, a mulher engravidou, então, dela. Como eu te falei, é eita atrás de eita, e se você piscar, você perde. Aí agora a gente vai direto então lá pro grupo Hospital Vegas, onde então o Leonardo está em sua sala com tudo fechado para que ninguém escute aquela conversa, junto com o inspetor de polícia. Ele chamou o homem lá porque ele disse que quer investigar a fundo quem foi que realmente tirou a vida de seu pai, e que se ele descobrir quem foi antes da polícia, as coisas vão dar muito ruim. E daí o Leonardo então pede para o inspetor que lhe ajude a conseguir provas ou qualquer coisa que identifique quem foi que fez isso. Aí o inspetor diz que o que ele está pedindo não é fácil e que isso pode prejudicar a sua carreira no trabalho. Leonardo diz que vai ser o mais discreto possível. Daí o inspetor de polícia diz que vai facilitar algumas provas para que assim, quem sabe, o Leonardo consiga identificar. Possa ser que seja alguém mais próximo, mas que isso vai ter que pedir, então, que ele não comente nada com ninguém sobre ele estar colaborando, então, com isso. Leonardo diz que quer saber também a sua conexão, então, com a sua mãe e também com a pessoa que fez o mal ao seu pai. Ou até mesmo saber se foi ela quem fez algo. Isso para Leonardo lhe dói muito na alma, pois agora ele sabe claramente que a Mirtz não é flor que se cheire. A Mirtz já foi desmascarada e então é isso. Ele agora quer então conseguir juntar provas para poder incriminar a sua própria mãe.
Clarinha então conversa com Ângela e fala que lhe dá muita pena ter contado então essa grande revelação a ela. E conta que para a segurança de Álvaro, né, porque foi uma grande vergonha para todos o que aconteceu com o Álvaro, então disseram então que o Álvaro era então o irmão dela para evitar escândalo. E acabou então ficando por isso. Ela começa então a chorar grandiosamente. Aí a Ângela então pega um paninho para enxugar as lágrimas dela e fala que ela pode desabafar com ela sempre que quiser e que elas são amigas e que não esconda nada dela, pois ela agora vai poder ajudar ela em tudo. E agradece então por ela ter confiado nela. Aí Clarinha começa a chorar muito, porque ela diz que a história parece que está se repetindo, dessa vez com uma diferença, né? Ela ama o Dário de verdade, que tem uma diferença de idade muito grande dela, e que talvez seja por isso que o Álvaro não aceita que Clarinha de maneira alguma se relacione com alguém mais velho. Isso porque aconteceu algo ruim com ele no passado com uma mulher mais velha. Aí a Ângela pede para que ela não chore, pois aqui a história é muito diferente. Aqui existe amor, existe paixão. E o Álvaro, uma hora ou outra, terá que compreender isso. Já no caso do Álvaro, não foi nada disso. Então, ela pede então mais uma vez para que a Clarinha fique tranquila, porque as coisas vão se resolver. Clarinha então diz que sente muita vergonha em ter que contar isso então para a Ângela e que o Álvaro talvez nunca contasse isso para a Ângela porque é uma vergonha e que ela é uma vergonha. Aí a Ângela pede para que a Clarinha não pense isso. Ela não é uma vergonha não, pelo contrário, ela é uma pessoa muito linda, bonita, honesta e que tanto ela quanto o Álvaro foram vítimas de tudo isso, vítimas dessa mulher. Aí Ângela então fala que independente da situação dela com o Álvaro, a Clarinha pode contar com ela para sempre, porque sempre a Clarinha será uma menininha linda do coração dela. A Clarinha olha com tanta ternura para a Ângela e de fato, né, as duas têm uma conexão muito linda. Mirtz recebe o grande amor do passado de sua vida em sua casa. Bom, para quem não sabe, o Júlio, ele é o verdadeiro pai do Leonardo. Aí então ele está agora conversando com a Mirtz em sua casa e elogia a mulher, dizendo que ela é sempre tão linda como antes. E claro que a Mirtz fica toda empolgada. Pense numa pessoa para gostar de elogios, é ela, toda vaidosa. Mirtz retribui então um elogio, dizendo que ele também vai muito bem, sempre parecendo um barão perto dela. Júlio faz então Mirtz recordarem dos bons momentos que tiveram antes dela se casar, das noites em claros, dançando, comemorando, vivendo a vida. Ele parece ainda ter uma quedinha por ela, pois ele olha para ela um pouco apaixonado. Já a Mirtz olha para ele com uma cara também de quem teve um grande amor na vida dela, que talvez tenha sido ele. Infelizmente, é que é quase como a Teresa, né? Só porque o cara não teve dinheiro, parece que o amor ali se apagou. Mas a gente de fato sabe que então a Mirtz é uma pessoa fria, calculista. Júlio então pergunta a Mirtz como que um amor tão grande como eles viveram pôde ter se acabado. E como um amor tão grande, a qual os dois sentiu, conseguiu sobreviver há tanto tempo. Se refere ele a ter passado todos esses anos longe dela, né, sem ter uma união com ela, e mesmo assim ele continuar apaixonado. Daí os dois se aproximam para dar um beijo, só que a Mirtz, né, deixa chegar pertinho e diz que não ali, porque alguém pode os ver e os pegar. Júlio diz que quer estar com ela, quer poder então reviver aqueles momentos, aqueles beijos, aquele lance que os dois tiveram. Mirtz então olha para ele com um sorrisinho meio bobo e então eles marcam um encontro. Salma caiu então nas vantagens de Mirtz, que falou que se ela quer que Leonardo então fique ao lado dela e não de Ângela, que então ela provoque isso. Se por acaso a Ângela ficar doente, que a Salma também fique. Enfim, ela faz todo aquele enredo falando que se Ângela ficar de um jeito, ela fique bem pior. E a Salma assim fez. Leonardo está acreditando em tudo, que a Salma está depressiva, aquela coisa toda. Aí a Salma está tomando ansiolítico, que é remédio, né, para poder dar mais um ânimo à sua vida, tomando por conta própria. Leonardo então decidiu levar então até a doutora, que está examinando e acompanhando a gestação então da loira. Então, a médica diz que ela não deve então estar tomando ansiolíticos assim a toda hora, porque isso pode fazer mal para o seu bebê. Que é a intenção então de Salma, né? Ela só não quer perder a criança, ela quer então fazer com que há algum perigo, algum risco assim, para que Leonardo então comece a se preocupar com ela, assim como ele se preocupa com a Ângela.
Aí Salma, já com os olhos cheios de lágrimas, segurando o choro, a médica também nota isso, pede então para que ela se esforce, tome mais sol, vá passear, vá andar, tenha uma vida mais tranquila, saudável, faça o que goste e que procure uma ajuda psiquiátrica para poder então recomendar os remédios certos. E que também ela procure ajuda de remédios naturais, para que então evite mais algum dano à gravidez ou até mesmo a ela. Leonardo, como um bom médico, apoia e concorda, então, o que a médica está falando. Já a Salma não. A Salma diz que para ela as coisas não estão fáceis, que a gestação dela está sendo cada vez mais difícil e que ela diz que está passando coisas horríveis com seu bebê. Ela sente que algo de terrível está para acontecer. Todo o tempo ela fica com essa sensação. E ela diz que a maior preocupação da vida dela é que o Leonardo abandone ela e o seu bebê. A Leonardo não gosta que ela cite, então, essa conversa. A médica que está acompanhando então a gestação de Salma pede então ao Leonardo que fique mais perto então da mãe dessa criança, para que então possa dar mais um seguro de vida tanto para a mãe quanto para o bebê, pois é um momento muito frágil na vida de uma mulher. E então a médica diz a Leonardo que ele deve então prestar mais cuidados então à Salma, porque se por acaso a Salma não corresponder bem ao tratamento que ela está passando, por falar o problemas é justamente nessa hora que a Ângela então liga para o Leonardo. Aí a Salma vira um pouquinho assim para olhar de quem é a ligação e é a Ângela. Aí ela faz uma cara, gente, uma cara de poucos amigos. Leonardo respira fundo e não tem o que fazer nem o que falar, né? Ele está num beco sem saída entre o amor e o não amor, porque ele na verdade ele ama a Ângela, ele quer estar com ela, quer fazer tudo ao lado dela e não da Salma, que ultimamente lhe tem trazido muitas dores de cabeça. Ainda internada no hospital, Ângela está dando uma voltinha então para esticar um pouco as pernas, né? Ela está levando o soro junto com ela. Aí então Leonardo chega e pergunta se ela está se sentindo bem. Aí ela diz que está sim. Leonardo pergunta então se aconteceu alguma coisa, já que ela ligou para ele e infelizmente ele não pôde atender aquela ligação. Aí a Ângela então pede desculpa por então ter ligado para ele. Não era nada tão grave assim. Aí então Leonardo pergunta se há algo com ela ou com o bebê, se eles estão bem. A Ângela diz que está sim, tudo bem com ela e com o bebê. Então Leonardo quer saber o que foi que aconteceu. Ângela diz então que conversou com Geraldo e que ele estava um pouco suspeito. Leonardo pergunta como. Aí então Ângela fala que ele estava um pouco pensativo, como se fosse embora. Não conseguia entender. Ele me tratou muito bem, não tem com que se preocupar com isso. Ele sempre me trata muito bem, até como uma filha. Mas o que me chamou a atenção foi o tom como ele falou comigo hoje. Ele falou como se fosse uma despedida. Leonardo fala que acha isso estranho, porque se por acaso o Geraldo fosse embora para algum lugar, ou viajar, pelo menos por um tempo, com certeza o Geraldo contaria alguma coisa para ele. Aí a Ângela fala que achou tudo isso muito estranho e pede então como um favor para que Leonardo vá atrás então de Geraldo para saber o que de fato está acontecendo com ele, pois ele não parecia estar muito bem. E também aproveita para contar a Leonardo que ele até apoiou a Ângela nesse negócio que ela quer abrir uma clínica lá na cidade onde ela morava. Aí o Leonardo fala que não sabia que a Ângela estava pretendendo ir embora. Ângela diz que é um plano que ela tem e que breve ela vai poder fazer isso sim, de ir embora. Leonardo se preocupa então com essas duas revelações, né? Que no caso a de Geraldo está esquisito, como se estivesse se despedindo das pessoas. E essa outra que é a de Ângela. Então Ângela até acrescenta contando que o Geraldo lhe até motivou para que ela continuasse então estudando para se tornar então uma grande médica e que disse que apoiaria ela no que fosse para que ela pudesse então abrir essa clínica. Leonardo está cheio de problemas da cabeça aos pés e diz então que é muito difícil ele poder compreender o que está acontecendo, porque o Geraldo e ele são umas pessoas muito próximas. Ele até tem o Geraldo como pai e com certeza e sem dúvidas, se algo estivesse acontecendo com o Geraldo, ele acredita então que o Geraldo contaria para ele. Então, Ângela nesse momento insiste um pouco mais para que Leonardo procure então pelo Geraldo e que lhe arranque alguma informação do que realmente possa estar acontecendo de fato. Leonardo diz que vai fazer isso sim, que ainda hoje ele vai procurar então o Geraldo para conversar e quem sabe então saber o que de fato está acontecendo. Ele se despede então de Ângela com um abraço e diz que breve eles podem conversar. Agora ele tem algumas consultas para resolver, pessoas que já marcaram então o atendimento e ele precisa ir então.
Quando o Léo então se vai, Ângela fica então andando pelo corredor um pouco pensativa, como se algo realmente estivesse acontecendo. Ela então tem um pressentimento de que algo está acontecendo então com o Geraldo, que ele não quer contar. Mas como eu te falei, que aqui é um canal onde a gente te conta tudo o que vai acontecer bem antes de ir pro ar, eu te adianto que o Geraldo está preparando toda a documentação, deixando tudo prontinho para que ele possa então partir. Nos próximos capítulos, veremos então a morte de Geraldo. Para quem é fã então dele, fique calminho, fique calminha, que ele não vai morrer de verdade. O Geraldo vai fingir então a sua morte para que Samantha então tome um choque de realidade e então tente se consertar. Depois então de perder o pai e a mãe. Então é isso, o Geraldo vai voltar da morte. Dessa vez não será a Beatriz, porque a Beatriz não vai voltar. Se você, assim como eu, acha que a morte de Beatriz foi injusta, comente aqui abaixo que a morte de Beatriz foi injusta. Bom, bem seria se fosse tipo a de Geraldo, né? Que Geraldo vai dar como morto por alguns capítulos e depois ele volta. Seria muito até demais se fosse assim também com a Beatriz, que infelizmente não é. Gente, eu não consigo acreditar que ela morreu ainda. É como se eu soubesse que ela vai voltar. Mas, ó, aqui a gente não conta mentiras, então vou logo te adiantando que quem vai voltar da morte é o Geraldo e não a Beatriz. Então, gente, essas são as próximas emoções de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí, spoilers, chamadas, tudo isso aqui. Então não sai desse vídeo sem antes deixar o seu gostei. Verifica aí se você já é um inscrito do nosso canal, se inscreve e desde já muito obrigada por sua audiência todos os dias aqui.